Boa noite, pessoal. Na monitoria de hoje eu vou falar sobre a glicólise, mais especificamente sobre as etapas regulatórias do processo. Começando aqui pelas fases. O que é a glicólise? É o processo no qual a célula pega a glicose e, ao longo de 10 etapas, converte em 2 piruvatos. As primeiras 5 etapas são a fase de investimento, porque ela tem que gastar 2 ATPs, e as últimas 5 etapas são as fases de rendimento, na qual ela produz a energia. O saldo final dela é de 2 ATPs, porque ela gera 4, mas consome 2. 2 NADHs, que ela gera na sexta etapa, e os 2 piruvatos, que vão entrar no ciclo do ácido cítrico. Passando agora pelas etapas regulatórias. Elas são a primeira, a terceira e a décima, sendo as enzimas respectivamente exoquinase, fosfofrutaquinase 1 e piruvatoquinase, que a gente vai falar mais à frente de cada uma. E elas são etapas, basicamente, que têm um ΔG muito negativo, que é a energia livre de Gibbs. E como eu falei com vocês na última monitoria, isso faz com que a reação seja muito espontânea. Então, ela só acontece no sentido direto, naturalmente, que seria do reagente para o produto, e não o contrário. Mostrando aqui um panorama geral das reações, só para vocês terem uma ideia. A mais importante, além dessas três, seria essa sexta etapa, da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que é a formação do NADH, que é onde gera esses dois NADHs. Falando agora sobre o GLUT, são os transportadores de glicose. Como a glicose é uma molécula polar e a membrana plasmática é apolar, ela precisa dessa proteína para fazer o transporte, a difusão facilitada dessa glicose para dentro da membrana, para dentro da célula. Mostrando agora os tipos. Os principais são os 4 primeiros, o GLUT1, 2, 3 e 4. O GLUT1 e o GLUT3 têm basicamente o mesmo mecanismo. Eles têm todos os tecidos e servem para captação basal de glicose constante. Então eles têm um km muito baixo, o que indica alta afinidade, e uma velocidade muito baixa também. Isso faz com que igual eu falei antes, tenha uma captação lenta e constante. Qualquer concentração de glicose eles conseguem pegar e pegam de pouquinho em pouquinho. Enquanto que, para não, digamos que, sugar toda a glicose circulante do sangue de uma vez. Enquanto que os glúteos 2 e 4 são mais específicos. Falando primeiro do glúteo 2. Ele está presente no fígado e no pâncreas, e o km deles é muito alto. Isso faz com que a afinidade seja muito baixa e eles só se ativem em casos de grande concentração de glicose circulante. Quando esse é o caso, o pâncreas tem que captar a glicose, principalmente pelo sensor para liberar a insulina e o fígado para formar o glicogênio. Quando é o caso dessa glicose muito alta, a velocidade deles também é muito alta, porque você tem que puxar a glicose de uma vez, para você tirar esse excesso circulante do sangue, que pode causar dano com glicações que a gente vai ver com monitorias mais para frente. Já o GLUT4, ele está presente nos miócitos, nos adipócitos. O km também é elevado, seguindo a lógica, a velocidade também é elevada, porque é uma situação que você tem que puxar a glicose mais rapidamente, só que tem algumas especificidades. Nos miócitos, esse GLUT4 é expresso tanto por ação da insulina, quanto pela atividade física. Então, às vezes, o Nilson gosta de cobrar sobre essa questão, que a atividade física melhora a captação de glicose do sangue pelo aumento de expressão de GLUT4, que é verdade. Enquanto que nos adipócitos, essa expressão só é induzida pela insulina. Não tem efeito da atividade física para induzir o GLUT4. Embora, claro, que a atividade física melhore, quem manda, digamos assim, é a gordura, mas não expressa mais GLUT nos adipócitos. E por fim, os GLUT5 e o SGLT1 são menos relevantes para a questão de prova, mas são interessantes que o GLUT5 ele transporta a frutose no intestino delgado e o SGLT1 ele faz um transporte ativo da glicose. Aqui só reiterando a relação do km e da velocidade que eu falei. Quando o km é baixo, você tem uma alta afinidade, então ele precisa ser lento, porque você não pode puxar toda a glicose do sangue de uma vez. Enquanto que o km alto é a baixa afinidade e ele precisa ser rápido, porque você tem que atuar diminuindo essa concentração elevada de glicose. Aqui mostrando a liberação da insulina, tem um mecanismo que é o sensor pancreático. A glicose entra na célula beta-pancreática, sofre as etapas tanto da glicólise, do ciclo do ácido cítrico, da cadeia transportadora, o que gera ATP. Esse excesso de ATP fecha um canal de potássio dependente de ATP. Quando esse canal fecha, o íon para de sair da célula e faz com que despolarize a membrana. Quando você despolariza a membrana, você tem um canal de membrana aqui de cálcio, que ele é dependente de voltagem, e ele se abre quando tem a despolarização. Dessa forma, o íon cálcio entra na célula, e vocês devem ter visto até em biofísica
que o cálcio é um fator de exocitose de grânulos. Então esse cálcio se liga nos grânulos de insulina e faz com que elas sejam secretadas da célula, para dentro da circulação sanguínea. Falando agora especificamente das etapas. A primeira etapa da glicólise é a da hexoquinase. Tem 4 tipos, que a gente vai ver no próximo slide, e ela faz com que a glicose seja convertida em glicose 6-fosfato, ele adiciona esse grupamento aqui, fosfato. Vocês podem ver que o ΔG é bem negativo, como comentei, e essa etapa é importante porque a glicose 6-fosfato é mais ativa. Então ela tem mais energia e faz com que ela consiga prosseguir as demais etapas da glicólise. Mostrando agora as isoenzimas. As 3 primeiras são basicamente idênticas, elas ficam no músculo, não tem especificidade, então elas atuam tanto sobre a glicose, frutose e manose. O Km é baixo, mais uma vez indicando alta afinidade, e elas são inibidas alostericamente pelo produto. E elas não têm outros mecanismos, é apenas esse que seria o normal, o mais comum. Enquanto que a hexoquinase 4, que também é chamada de glicoquinase, ela está presente no fígado e no pâncreas, ela é específica para a glicose, e o Km dela é bem alto, indicando baixa afinidade. Ela não é inibida pelo produto, mas tem 2 mecanismos específicos. O primeiro, que a gente vai ver mais para frente, é a regulação por sequestro nuclear. E o segundo é a transcrição induzida por insulina. Então, um cenário de alta da glicose, você acaba incentivando o mecanismo do sensor beta-pancreático, libera muita insulina e faz com que transcreva mais dessa glicoquinase. Mostrando agora o sequestro nuclear. Tem uma série de mecanismos. O primeiro é a alta da glicose. Quando você tem uma glicose muito elevada, tem uma entrada rápida pelo GLUT2 e você libera a glicoquinase do núcleo para você poder fosforilar essa glicose dentro do processo de glicólise, para você não acumular demais a glicose tanto no sangue quanto na célula beta-pancreática quanto no hepatócito. Então você consegue formar glicogênio para diminuir essa glicemia pós-prandial. Esse termo aqui, inclusive, o Nilson deve ter comentado, que é a situação logo após a alimentação, nas próximas 20 minutos a 2 horas após a alimentação, que é o pós-prandial. Em contrapartida, a baixa da glicose sanguínea tem efeito exatamente o contrário. Você diminui a absorção por GLUT2, já que o Km dele é muito elevado, e faz com que a hexoquinase 4 fique inativa dentro do núcleo. E aí você consegue poupar essa glicose circulante para outros tecidos mais importantes, para não ter a depleção da glicose muito rápido. E para fechar, a alta da frutose 6-fosfato, se a gente voltar lá nas reações, a frutose 6-fosfato é a forma que vem logo após a glicose 6-fosfato. Então, quando você tem uma alta dessa substância, você indica que já tem muita glicose no processo de glicólise. E você não tem para que gerar mais, digamos assim. Você pode poupar essa glicose para outra coisa. Então, você também sequestra a hexoquinase 4 para diminuir essa ação e não sobrecarregar, para não saturar demais tanto o fígado quanto o pâncreas. A terceira etapa da glicólise agora é a da fosfofrutoquinase 1. Você adiciona mais um grupamento fosfato, agora na frutose 6-fosfato. Essa etapa é importante porque, como o Nilson fala, a frutose 1,6-bifosfato é a forma que ele chama de comprometida com a glicólise. Digamos que a partir daqui você não tem mais como voltar no processo. Ela não segue outra via. A partir do momento que você formou a frutose 1,6-bifosfato, ela vai seguir toda a glicólise até formar o piruvato. E aqui vocês podem ver que o ΔG também é bem negativo, mais uma vez para espontâneo no sentido direto. E esse quadro daqui sobre a regulação alostérica, eu mostrei quando eu comentei com vocês na monitoria de alosterismo enzimático e falei que ia destrinchar um pouco mais agora. Então, mostrando primeiro o que a gente já tinha comentado, a regulação energética. O ATP muito alto indica que você já tem muita energia, então não tem para que fazer mais glicólise. Por isso, ele é um efetor negativo do processo. Enquanto que o AMP e o ADP indicam que você tem baixa circulação de energia, porque você já gastou o ATP. Então, são efetores alostéricos positivos do processo de glicólise. Já, já o citrato, quando ele se acumula, é um indicativo de sobrecarga do ciclo do ácido cítrico, porque ele está lá no começo dele, né? E ele indica que você já tem piruvato demais formado, que entrou no CAC, e não tem para que formar mais. E a última que é interessante também, que é a frutose 2,6-bifosfato, que ele também é formado a partir da frutose 6-fosfato, mas é para uma outra enzima, que é a fosfofrutoquinase 2. A etapa regulatória, não confundam, que é a fosfofrutoquinase 1.
Essa enzima aqui é ativada principalmente com a alta da insulina. Então, isso é justamente uma via, quando você acumula frutose 6-fosfato demais, para você conseguir fazer com que o ciclo siga em frente, para não ficar acumulando intermediários. Ele forma esse intermediário frutose 2,6-bifosfato, ao invés do 1,6, que é justamente o efeito alostérico positivo para que a glicólise continue. E por fim, a 10ª etapa, que é muito interessante também, que é a piruvato-quinase, que você remove um grupamento fosfato da célula, da molécula. E isso faz, como vocês sabem, que o fosfato é muito energético, até por isso que a gente acumula o ATP, ele libera muita energia. Então você consegue formar os dois ATPs que ele forma e ainda ter um ΔG muito negativo. Uma coisa que eu não tinha comentado antes também, mas que é interessante saber, é que o magnésio é basicamente um cofator universal nas enzimas quinases. Se a gente voltar a todas as enzimas que nós comentamos aqui, tem o magnésio como cofator delas. E aí, na regulação alostérica dessa enzima, que eu falei que é interessante, é que, primeiro, os efetores negativos. Tem a alanina, que por transaminação o piruvato forma alanina, então indica também que já tem piruvato demais e não tem para que continuar o processo. O ATP, o acetil-CoA e os ácidos graxos de cadeia longa indicam justamente esse excesso de energia também, então não tem para que continuar o processo. E para fechar, a frutose 1,6-bifosfato, que eu comentei que é a etapa que tem um comprometimento da molécula com o processo, ela faz esse feed forward. Por quê? Como ela fica aprisionada a partir dessa etapa e comprometida a completar a glicólise, ela não pode se acumular demais. A partir daqui, a célula tem que garantir que ela vai chegar até o final e formar o piruvato. E é justamente por isso que ela ativa mais ainda a 10ª etapa, porque ela acaba puxando todas as outras. No primeiro slide, eu não comentei, mas igual estava lá anotado, as etapas regulatórias, elas controlam a velocidade da glicólise. Então, quando você ativa a 10ª etapa, você acaba puxando todas as outras a irem mais rápido. E por isso que ela faz justamente esse comprometimento. Você acelera a 10ª etapa para você conseguir não acumular nessa terceira nem qualquer outro intermediário. E era isso. Essas são as principais questões que ele cobra relacionado às fases regulatórias da glicólise. E aqui, para fechar, tem uma questão para vocês poderem resolver. Dá alguns segundos, sei que vocês podem pausar, mas vou falar. E então, começando agora a comentar da questão, ele fala da lógica energética, da lei da ação das massas, e pergunta, com base na ação das massas, qual é um efetor alostérico negativo da piruvato-quinase. Vamos passar aqui então de baixo para cima. Começando pelo NAD+. Ele indica que tem pouco NADH, porque ele se reabastece de forma cíclica, então você precisa de mais energia. Ele seria um efetor positivo, não é ele. A glicose indica também que se você tem excesso de glicose, você tem que fazer mais da glicólise para não acumular demais, ou acumular em formar glicogênio. Então ele seria também um efetor positivo. O AMP, assim como o NAD+, indica o excesso, a falta de energia. Você gastou ATP demais e formou AMP. Então não seria ele, porque ele também é positivo. A frutose 1,6-bifosfato é justamente aquela terceira etapa regulatória, né, depois da terceira etapa, que ele faz o feed forward. Então ele compromete e faz com que a 10ª etapa aconteça mais rápido. Então é um efeito positivo. E para fechar o acetil-CoA, é aquela lógica de excesso de energia. Então você não precisa mais acumular, formar mais energia, e por isso ele regula negativamente. Então, era isso para hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no grupo e depois a gente vai encaminhar a lista com as questões direitinho.